Vamos começar mais um programa Sementes Literárias e hoje eu apresento para vocês mais uma obra singular, eu diria, e leitura obrigatória daqueles que querem compreender, né, as nossas origens enquanto povo, enquanto formação cultural do nosso país, né? Esse livro, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que foi historiador, jornalista, um dos mais brilhantes sociólogos da nossa história, né? E esse livro é um verdadeiro tratado sobre o que é ser brasileiro, né? Quais são as nossas origens. E ele defende teses extremamente instigantes naquilo que é a formação do homem moderno. E em tempos que a gente está vivendo aí, né? Essas manifestações nos Estados Unidos, né? Todo esse movimento aí em prol da liberdade, né? da igualdade entre os povos, o direito à dignidade, né? Então, eu diria que ele nos ajuda a compreender e que isso nós não estamos muito distante dessa realidade, né? Esse caso do Floyd, do George Floyd nos Estados Unidos, a gente vê recentemente o menino João Pedro aqui, que foi assassinado, né? E ele traz profundamente como isso está arraizado em nossas raízes discriminatórias. Então ele defende teses que vão nos compreendendo um pouquinho toda a carga, né, daquilo que efetivamente está formada como processo discriminatório no nosso país. E é importante ter consciência para transformar, porque se a gente não é capaz de se reconhecer como um povo, que nós somos racistas, discriminatórios, a gente não vai ser capaz de olhar para esse conteúdo como forma de transformação. Então, o livro nos convida, de fato, a enxergarmos as nossas origens, né? E aí ele traz isso sobre determinados traços que foram marcantes na história, né? Da composição, da formação do nosso país. O primeiro deles, ele fala da cultura da cana-do-açúcar, né? A lógica latifundiária do modelo de exploração, né? Toda a lógica aí da relação escravocrata, né? De imposição, onde a relação com esse homem se construía a partir desse lugar, né, de separação, de determinação a partir de obrigatoriedades postas, porque existia uma mão de obra abundante, então o trabalho era um trabalho farto e fácil. Então tudo isso foi gerando condicionantes como elementos de cultura que foram organizando essas relações sociais, né? Então as pessoas se submetem à natureza do trabalho como imposição mesmo, como um dever, sob pena de eu estar expurgado dessa sociedade. Então são elementos que se constroem como fato histórico, mas que vão determinando condicionantes também de comportamentos sociais, como padrão cultural. Um outro traço relevante na formação desse homem, né, dessa nação, desse povo, ele fala exatamente da cultura da exploração, né, aurífera, né, da exploração do ouro, que era a cultura do ganho rápido. Diferentemente da cultura do longo prazo, né, de eu investir, de eu esperar, né, de eu perceber a natureza do tempo como um elemento preponderante. Não, a cultura do ouro era uma cultura exploratória, do ganho a curto prazo, né, de fato, né, o princípio da mais-valia presente. Então, é um outro traço que ele vai condicionando como elementos dentro da lógica empresarial brasileira, né? É a lógica desse ganho rápido dentro de uma lógica exploratória. Então percebam como traços de condução cultural e de formação de um povo vão se construindo como elementos a partir daquilo que foi vivido como contexto histórico. Ele traz o princípio personalístico, né? E aí muito pela origem dos países ibéricos, né? Então a cultura desse povo, desse homem que foi formado, tem traços muito marcantes do povo português, mas também espanhol, que é uma cultura muito personalística, onde a gente tende a individualizar os elementos culturais e sociais. Então isso é personificado, né? Então isso vai ganhando nome, formas, contextos, e isso gera como consequência uma cultura de submissão, né? Que ele chama de uma cultura de obediência, não obediência às normas, às leis, né? Mas aí nasce o que ele chama do homem cordial, não cordial no sentido de amoroso, mas a exacerbação do afeto. Esse homem que é regido pelo afeto e não pela racionalidade ou pela razão. E esse afeto no sentido mais distorcido dessa expressão, né? Na troca de favores, no favorecimento. Então essa lógica da cultura de obediência, ela se dá em função dos interesses, favores interesseiros e interessados. E tudo isso nos define como construção de povo e se faz presente nos nossos modelos decisórios. Porque cultura é aquilo que se manifesta em nós.
Eu sempre brinco, né, nos meus cursos e treinamentos, quando falo sobre cultura, eu digo, a melhor definição de cultura está num dos mestres da cultura popular, né, Ariano Suassuna, no seu personagem Chicó, e sempre quando ele é perguntado sobre algo, ele responde, não sei, só sei que foi assim. Então toda a base da formação cultural, ela existe em nós. Se eu não trago consciência sobre esses elementos, eu não sou capaz de transformá-la. Então é um livro que vale a pena, né? É um livro que eu diria obrigatório para aqueles que querem compreender os fenômenos que nós estamos vivendo hoje a partir dos relatos históricos. Fica a dica e leia, porque ler é a maior de todas as viagens. Porque quem não muda sua mente, permanece semente.